Olá, eu sou Célia Tereza Guerque Alves, escritora de 2 livros, Entre o Mal e o Bem e De Bem com o Mal. Não vendi muito, né? Já expliquei que não foram best-seller, mas eu escrevi livros, plantei árvores e só não fiz filhos. Mas na próxima reencarnação eu conserto essa situação. Bom, eu parei, no 8º capítulo eu parei em que eu havia prometido para a criança que eu escolhi ministrar Jorei durante 30 dias para o seu estado de saúde, e eu disse assim, que se acontecesse da minha patroa, se ficasse grávida, eu não deixaria que aquela criança ficasse sem Jorei para o resto, enquanto eu fosse viva. Eu sei que eu não devia ter prometido isso, porque... Bom, deixa pra lá. Quando eu entrei na última semana e no penúltimo dia, cheguei à creche e o garoto não estava. Eu quase morri de susto, achando que ele havia morrido. Mas não, ele tinha ido ao médico que, estupefado, viu através dos exames que sua visão havia melhorado muito, que ele já respondia aos barulhos ao seu redor, que já não ficava mais tão impaciente com suas mãos por causa do autismo e que, milagrosamente, não tinha mais AIDS. Fui saber depois que crianças têm muitas probabilidades de sarar da doença, então aguardei ele chegar para começar o Jorei naquele dia. Eu estava fora do horário, porque eu tive que aguardar, né, gente? Eu também não posso, exigir que... Bom... No último dia cheguei e ele me esperava, claro, sem entender nada. Gente, como eu me esperava? Ele estava lá no berço, né? Fiz o Jorei e fui embora. Eu tinha que aguardar os resultados para ver se eu conseguia cumprir missão de 30 dias pedida no solo sagrado em Guarapiranga. Continuei meu trabalho na empresa e muitos dias depois, minha patroa me ligou feliz da vida. Estava grávida. Esperei o bebê nascer, tirei fotografia com ele nos braços e fazendo o Jorei para ele, lá no Rio de Janeiro, viu, gente? E quando eu retornei para a cidade de Santos, fui direto à creche para começar a cumprir a missão de cuidar do garoto como eu havia prometido para Deus. Eu me comprometi. Caso a minha patroa ficasse grávida, eu não deixaria mais o garoto sem Jorei. Qual não for a minha surpresa? Ele havia sido adotado por um casal cuja enfermeira trabalhava ali na creche e ficou com pena do garoto e levaram ele para casa. Mais surpresa ainda, quando fui visitá-los em sua nova residência e descobri que eles eram da mesma igreja que eu e que nunca mais faltaria Jorei para o garoto. Pode chorar, gente, eu deixo. Hoje ele está com... Hoje, quando eu escrevi o livro, em 2013, está com 10 anos, está em uma cadeira de rodas, escuta, vê, mas ainda é muito nervoso. Mas está vivo, gente, para quem ia morrer aos 9 meses, né? Bem cuidado pelos novos pais. Tem quase a mesma idade do filho da minha patroa. Porque... é só fazer as contas, gente. Quando eu comecei a ministrar Jorei nele, ele tinha 9 meses. 9 meses depois, então, né? Então... não são todas as vezes que eu falo besteira. Nunca mais faltaria Jorei para o garoto. Lógico. A família tinha até altar na casa deles. Precisa mais? Não. Bom, então fecha os parênteses, vamos voltar para Araçatuba agora, porque eu já estou aqui em Araçatuba. Terminamos esta conversa por volta das 13 horas. Não me deu nota pelo que havia contado, mas achou interessante a minha perspicácia. Lembra que eu estava contando pro meu responsável da igreja? A gente chama de ministro, tá? Nós ficamos conversando, contei tudo isso para ele e só faltou ele fazer assim com o ombro. Ele saiu para almoçar e eu continuei ali, arrumar a sala e deixar tudo de novo em seus devidos lugares, para quando ele retornasse do almoço. Não almocei naquele dia, nem nos outros, até que ele se tocou e me autorizou a almoçar na cantina por conta da casa. Uf! Demorou, hein? Mas eu vou ganhando degraus, né?
Os dias foram passando e eu chegando à minha casa cada dia mais tarde. Os membros não entendiam o que eu era. Faziam piadas comigo sobre meu salário, pois eu andava muito chique, mas eu não ganhava nada material, e sim espiritual, que como é dedicação a gente não tem salário. E eu era chique por quê? Porque eu trouxe de Santos, né? Você lembra que eu li lá atrás. Quando vim para Araçatuba, minha mãe tinha uma casa para dividir com 4 filhos. Preste atenção, quando eu vim para Araçatuba, minha mãe tinha uma casa para dividir com 4 filhos quando ela morresse. Isso todos sabiam, porém com a minha dedicação sem egoísmo, sem apego e na luta por ser a melhor secretária para Deus, um dia meus tios, irmãos da minha mãe, se reuniram e decidiram que doaria as 4 casas que eles herdaram de meus avós maternos para minha mãe. Pois quando da construção das mesmas, era ela que ficava no balcão do bar para ajudar. Minha mãe de solteira, meus avós iam descansar e minha mãe ficava lá bordando na sua máquina de bordar, foi a melhor bordadeira da cidade, todos que me conhecem sabem disso, e ela ficou no bar, foi ela que ajudou em tudo, na construção, porque se ela trabalhava, o bar ganhava, se o bar ganhava, meus avós, bom, enfim. Minha mãe ficou muito feliz, mas longe de agradecer ao mundo espiritual pela minha dedicação. Longe disso, imagina que fui eu, imagina que isso foi mérito espiritual. Não foi, tá? Nas minhas conversas com o meu superior, eu recebia muitas explicações do porquê das purificações. Por exemplo, por que não arrumar emprego? Por que morava em uma casa com rachaduras na parede? Mas como todas as explicações, eu crescia e aprendia muito. Um dia, ele me explicou que o meu dinheiro nunca foi fica muito tempo em minhas mãos, pelo simples fato de eu não ter gratidão para Deus. Opa! Então o dinheiro entrava e saía, sem ficar muito tempo. Ele me explicou que quando eu trabalhava em São Paulo, o meu emprego era de contabilista, e descobri que os meus colegas de trabalho retiravam uma quantia todos os dias sem que ninguém soubesse. Descobri e quis fazer parte do esquema, pois com o que eu ganhava mal dava para comer, pagar aluguel e andar de condução. Depois de pouca conversa, comecei a fazer parte desse dinheiro sujo. Ai, Célia. O fato de ser sujo, desde os próprios sócios, me dava o direito de participar de uma coisa suja como esta. Mas usufruí muito tempo disso, o que significava que eu ganhava e perdia. Mas essas explicações só me foram dadas após entrar nessa igreja, por isso gosto muito dela. Tenho todas as respostas às minhas perguntas. Para corrigir estes erros, fui ensinada por ele a ir sempre ao altar e pedir perdão por ter feito tantas besteiras. Eu não sabia que roubar fio dental nos supermercados era pecadinho. Eu não sabia que roubar sacolinha em supermercado para fazer saco de lixo em casa eram pecadinhos. Quando fazia isso, eu fazia arte, por violência. Não ao que havia aprendido dentro da minha casa com a minha mãe. Fazia por fazer e ia me contaminando ao longo de minha existência. Mas chega um dia em que a casa cai, e literalmente a minha havia caído. Mas amanhã eu conto. Amanhã eu vou pro capítulo... Não, eu vou ler mais esse pedacinho para você. As pessoas na igreja começaram a ficar com raiva de mim, pois ninguém mais fazia oba-oba na sala do responsável como antigamente. Todos tinham que passar por mim, claro, por ordem dele. O fato ficava tão claro que eu era chata que ninguém gostava e ficava com raiva dele e sim de mim. Eu, de novo, a sargentona. Ai, gente, por que me dão? A minha vida foi ficando tão para trás que quando eu ia embora para casa já todos estavam dormindo e quando eu me levantava era quase madrugada. Fiz isso por 10 meses. Nunca faltei, nunca desrespeitei, nunca errei em nada, tinha a vida dele até senhas de computador em minhas mãos, afinal eu era pura confiança. Como profissional, eu era o máximo. Logo que começamos a dedicar juntos, ele me alertou para tomar cuidado com 3 palavras: sexo, dinheiro e drogas. Eu não entendi por que daquilo, né?
explicou-me como eu estava dedicando. Amanhã eu explico, tá? Beijoso. Já passei dos limites. Olha, 10 minutos. Ai, tchau. Mua.